1 Crônicas 21, versículo 24. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de comprá-la pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentarei holocaustos que nada me custaram. Eu quero comentar com você nesse vídeo de hoje sobre preço e valor. Essa história aqui narra o seguinte fato. Davi havia, por motivações pessoais, por motivações em não conformidade com a vontade de Deus, Davi resolveu fazer um censo para saber o quantitativo do seu exército, para saber a quantidade das pessoas. Enfim, Davi estava muito resoluto nisso. Joabe havia dito para ele: não faça isso, meu senhor, que o exército do Senhor que está sobre o seu comando se multiplique 1000 vezes mais. Mas Davi resoluto, Davi estava obcecado, obstinado por esta ideia e resolveu então fazer esse censo. Deus castigou o povo com uma praga terrível e então Davi, ele reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado e diz para Deus: Senhor, fui eu que pequei, eu e minha família, não faça mal a este povo. Então Deus pede para Davi construir um altar na eira de Araúna. Araúna era um jebuseu, um povo inimigo de Israel. Então, olha que coisa interessante. Deus fala para Davi: olha, eu quero que você construa lá, na terra, na propriedade de Araúna. Então, aquele que era inimigo do povo de Deus se tornou alguém que foi salvo pela misericórdia de Deus. Isto é algo muito importante. Saber que a misericórdia de Deus, ela está para todos. Está para alcançar qualquer um que aceite, que deseje, que se submeta, que se renda à vontade de Deus. Então, Davi chega para Araúna e fala assim: eu quero comprar a sua eira. Araúna se dobra diante de Davi e diz: o que o meu senhor veio fazer aqui? Com medo, certamente, pensando que Davi poderia estar para destruí-lo, para fazer algum mal a ele. Afinal de contas, ele era inimigo do povo de Israel. Mas então, depois de ouvir Davi, Araúna fala: olha, pode ficar com a eira, eu ofereço inclusive os bois para o sacrifício, eu ofereço as madeiras, as trilhas de arar, pode usar isso como lenha. Davi olha diante daquela oferta e diz: não, eu não posso aceitar, eu não quero aceitar, porque para mim não seria justo. Eu quero pagar por esta propriedade, quero pagar pelos bois, quero pagar pelas trilhas, eu quero pagar e dar a Deus alguma coisa que me custe. Este texto, inclusive, ele é usado, infelizmente, por algumas pessoas mal intencionadas, por pregadores que são estelionatários da fé, para extorquir, para arrancar dinheiro das pessoas, para fazer mal à vida socioeconômica das pessoas mais ingênuas, dos mais simples. Davi está dizendo: eu posso pagar, eu tenho condições de pagar, eu estou disposto a pagar. Então eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe. E é claro que a ideia do texto em si, ou melhor, o assunto do texto em si, está falando sobre dinheiro. Davi tinha dinheiro para pagar e queria pagar e podia pagar. Mas a ideia central aqui não é dinheiro, não é recurso. A ideia central aqui é significado. Davi queria dar a Deus algo que significasse para ele. Observe que o rapazinho que entregou os 5 pães e 2 peixes, aquilo tinha um significado. Era a alimentação de um dia de trabalho. Então aquele rapaz, ele abriu mão
de um dia de alimentação, ou seja, podemos até dizer que ele estava disposto a jejuar, a se abster daquela quantidade de comida necessária para um dia de trabalho, a fim de servir a Deus, de servir a Jesus. Então, esse texto não é um indicativo para você se endividar por causa da obra de Deus. Existem pessoas insistindo, manipulando, influenciando pessoas simples, modestas, pessoas de conhecimento bem raso, a se endividarem para fazerem um voto, a se endividarem para ajudarem na obra de Deus. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Até porque nós damos, primeiro, se o nosso coração se propor. Isso lá no deserto, você observa lá em Êxodo 25, que Deus inspira Moisés e Moisés fala com o povo, todo aquele em cujo coração se mover, se dispor a dar ao Senhor, dê ao Senhor. Paulo fala isso também aos Coríntios, dizendo, todo aquele que dá com alegria, porque é esse a quem Deus ama, faça isso, sabendo que quem semeia muito também colherá muito, quem semeia pouco também colherá pouco. Então, uma questão de proporcionalidade, não uma questão de barganha. Eu não dou muito para ter muito, eu dou muito porque posso dar muito. Eu dou pouco porque sou um miserável? Não, eu dou pouco porque eu só posso dar pouco. E no pouco que eu dou, eu agrado a Deus. Deus recebe, Deus me abençoa porque Ele é abençoador, não porque eu dei alguma coisa. Afinal de contas, quem somos nós para retribuir ao Senhor o bem que Ele tem nos feito? Nós não somos ninguém. Deus não está em dívida conosco. Deus não nos deve nada. Então, esse texto aqui está dando uma ideia central de que tudo aquilo que fazemos para Deus precisa ter um significado. O custar alguma coisa significa que é preciso sair do âmago do nosso ser, sair de dentro de nós, ter um significado, ser importante. Porque, afinal de contas, aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então, aquilo que importa, aquilo que tem valor, isto está totalmente ligado ao nosso coração. E é exatamente isso que Deus deseja de nós. O nosso coração. Porque dele, do coração, procedem as saídas da vida. Então, não adianta o preço. Isso não importa. Porque muitos davam preços altos nas suas ofertas. E apenas uma mulher, uma viúva, que deu 2 moedas que não significavam nada no mercado financeiro, mas aquilo era valor, aquilo tinha um valor. E Jesus disse, esta mulher deu a maior das ofertas, porque ela deu aquilo que significava tudo para ela. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, Deus nos abençoe e que sejamos pessoas que venhamos entender, diferenciar preço e valor. Davi deu uma oferta para Deus que valia, tinha um valor para ele. E que assim seja a nossa vida, algo de valor para Deus. Forte abraço e um beijo no seu coração.